vocês? Tia Ruiva tá morrendo de saudade. Enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente, vamos continuar nossos estudos aqui dessa maneira. Vamos iniciar uma revisão sobre substâncias inorgânicas. Logo após vai chegar aí as aulas sobre substâncias orgânicas para dar continuidade ao nosso assunto. É importante que a gente comece lembrando qual é a diferença entre substâncias orgânicas e inorgânicas. O meu slide está dizendo que substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono. Ok, é uma denominação, mas vale também lembrar e anotar aí no seu caderno que substâncias orgânicas são aquelas que têm uma parte química, uma fórmula química bem mais complexa e que, diferente das substâncias inorgânicas, ela tem um poder energético bem característico. As substâncias inorgânicas, que o meu slide está falando que é formado por vários elementos químicos, não dependem só do carbono, elas têm um poder energético baixíssimo, elas vão ter outra função no nosso organismo. As substâncias inorgânicas, elas estão definidas em água e sais minerais. Para começar o nosso estudo, vamos começar com a água, né? Essa substância tão abundante e tão conhecida. Para entender melhor, vamos de características da água. Então, preste atenção aqui nessa fórmula química que está no seu canto direito da tela, onde eu posso observar que a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tendo uma característica polar, formando polos pela sua estrutura química. A característica polar da água ela é importante para lembrar de uma das suas propriedades, que é de ser solvente universal. A gente vai chegar lá. Moléculas de água, elas se ligam com outras moléculas de água através de uma ligação chamada de ponte de hidrogênio. A água ela pode se ligar a outra molécula de água. Essa característica se chama de coesão. O fato da molécula de água ligar-se a outra molécula diferente se chama adesão. Em relação ao poder coesivo de estabelecer coesão com outra molécula de água, nós podemos citar uma característica que surge a partir disso, que é a água formar a tensão superficial, que é como a gente imaginasse uma fina, invisível camada de água na superfície. E aí a gente tem um exemplo do inseto que consegue pousar sobre a água. Isso é devido à tensão superficial do poder coesivo, como também formar uma bolha, formar uma gotícula de água que a gente tem costume de ver. Em relação à quantidade de água nos organismos, nós precisamos estabelecer alguns pontos. A quantidade de água vai variar de um organismo para outro. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de um ser humano e de uma medusa, que é um salenterário, né? Um quinidário. Esse organismo, a medusa, ela tem quase 98% do seu corpo constituído por água. Enquanto que um ser humano, aí na forma adulta, nessa imagem, tem quase 70% do seu corpo formado por água. Preste atenção, entre um organismo e outro, vai variar sim a quantidade de água. E dentro do mesmo organismo, a idade daquele organismo é quem vai definir a quantidade de água existente. Como nós temos essa segunda imagem, um feto é quase 100% do seu corpo. Tem sim constituição de água. Um idoso já tem metade disso, 50% do seu corpo. Aquele órgão que trabalha mais, que tem uma atividade metabólica mais alta, consequentemente o teor de água também vai ser mais alto. Como eu exemplifiquei aí, uma hemácia, né, ela tem um trabalho bem maior de carregar o ferro dentro da sua composição e distribuir o oxigênio para os nossos tecidos. Então, o teor de água dela é maior do que uma célula adipócita, como vocês podem ver aí, que tem a função de apenas reserva energética. A água ela é solvente universal. Ela consegue dissolver quase todas as substâncias, quase todas. Porque, como eu falei relacionada à sua posição polar da sua molécula química, a substância polar dissolve outras substâncias polares. Podemos ver aí nessa imagem que o sal, a ser colocado em meio aquoso, ele quebra as ligações entre seus cristais, né, que formam a sua estrutura sólida. Então, o sal, a açúcar, são um dos componentes que conseguem ser dissolvidos pela água. Então, elas são substâncias hidrossolúveis. Existem substâncias que não têm essa capacidade de ser dissolvida pela água, como, por exemplo, gordura, os lipídios.
E aí nós temos uma imagem, né, da água e do óleo que está bem delimitada, duas substâncias que não conseguiram se dissolver. Vale revisar que a água também é um facilitador no transporte, né? É um meio de transporte para várias substâncias em diversos organismos. Trouxe dois exemplos bem característicos. O nosso sangue, não é isso? Ele é de meio líquido, ele tem uma alta composição de água e isso facilita para que as substâncias que estão no sangue sejam distribuídas de uma maneira mais eficaz. Já nos sistemas de tecidos vegetais, como os transportes de seiva bruta e elaborada, que nós temos os tecidos condutores xilema e floema, também temos constituição aquosa, o que facilita as substâncias nutritivas, que são retiradas lá das raízes, serem distribuídas para todo o resto da planta. A água ela também ajuda nas reações enzimáticas. Sabemos que enzimas é um tipo de proteína que acelera as reações metabólicas. Então, uma das reações que podemos citar aqui são as reações de hidrólise, hidroquebra, lise, água. Então, nós temos quebra de substâncias através da adição de moléculas de água. Temos aí a quebra de um carboidrato, a sacarose, através da hidrólise, ela é quebrada em duas moléculas menores, que é a glicose e a frutose. Lembrem disso. Gente, lembra também que uma das propriedades da água, principalmente para o nosso organismo, é que ela tem essa questão da proteção térmica. A gente transpira suor. Esse líquido, ele tem uma alta composição de água, ele é aquoso, e ele é uma defesa do superaquecimento do nosso organismo. Essa temperatura alta, essa mudança brusca de temperatura que o nosso organismo tem, prejudicaria, se não transpirássemos, prejudicaria o funcionamento de nossas células. Aproveitando, vamos revisar que o calor específico da água, ele é alto. É necessário uma certa quantidade de calor, uma grande quantidade de calor, para que mude de forma brusca a temperatura normal da água. Isso é positivo, porque aí nossas células, elas não conseguem sofrer, porque tem muita água dentro delas, elas não conseguem sofrer mudanças bruscas de temperatura, senão elas esquentariam demais ou congelariam fácil, se o calor específico da água fosse baixo. E isso sim ia comprometer o funcionamento das nossas células. E para finalizar, vamos falar dos sais minerais que também fazem parte das substâncias inorgânicas da bioquímica celular. Eles podem ser encontrados, como o próprio slide está dizendo, na forma solúvel ou na forma insolúvel, que a gente costuma chamar na química de íons, certo? Eu preciso lembrar a vocês que existe uma classificação biológica para os sais minerais, em macrominerais e microminerais. Essa classificação ela está baseada na quantidade que eu preciso ingerir desses minerais. Em resumo, todos os sais minerais apresentam funções de papéis estruturais, quer dizer, na formação de algo dentro de um organismo, ou reguladores, controlando alguma outra função já do organismo. A maneira de aprender sobre sais minerais é construindo uma tabela. Sempre falo isso para os meus alunos, como, por exemplo, essa que eu trouxe aqui no slide. Ou algum resumo, algo que faça você entender a função daquele sal mineral e sua fonte, onde eu posso encontrar dentro da alimentação aquele determinado sal mineral. Essas duas características sempre são as mais cobradas nas provas de vestibular. Então, nós temos, por exemplo, aí o cálcio, que ele é um importante sal mineral na composição dos nossos ossos e dentes, assim como o flúor também vai ter essa função, mas o cálcio também participa da coagulação sanguínea e da contração dos músculos. Onde eu posso encontrar o cálcio? Aí já está dizendo, ó, em alguns vegetais como o brócolis, no leite e alguns derivados do leite também, certo? Uma das nossas atividades em sala foi justamente trabalhar essa tabela aí, vocês fizeram. Então, leiam e releiam sobre sais minerais, sempre relacionando função e onde eu posso encontrar. Certo, pessoal? Um beijo, espero que tenha sido bem produtiva a nossa revisão e conto com o estudo de vocês aí em casa também. Tchau e até a próxima!